Olá, meus caros, tudo bem? Vamos dar continuidade? Já vou gravando um vídeo logo em seguida, senão eu vou acabar deixando para depois e a minha internet não ajuda. Então, vamos lá. Depois do texto, depois do artigo, nós temos as atividades. Aqui nas atividades, vocês vão ter questões de marcar X, de múltipla escolha, e vocês vão ter questões de dissertativas, de que vocês vão ter que emitir opinião, claro que baseada no texto. Interpretação e compreensão de texto, você, por mais que peça sua opinião pessoal, isso é muito importante a gente ter em mente, por mais que peça sua opinião pessoal, ela não pode fugir do tema do texto. Por exemplo, na sua opinião, como o autor trata, tá, é a sua opinião, mas é como o autor trata. Então, você vai ter que ver lá no texto como que é, e daí você interpretar para fazer a tua resposta. Então, vamos cuidar isso, porque muita gente acha que quando tá lá escrito resposta pessoal, é só o que eu penso e pronto, mas tem que ter alguma ligação com o texto também, certo? Mas vamos lá. A primeira questão é sobre linha fina. Em um artigo, geralmente se você pegar um artigo de revista, da internet, aqui da nossa apostila mesmo, nós temos o título, nós temos o nome da autora ou do autor, e nós temos uma linha diferente aqui, ou ela é menor, ou ela é maior do que o resto do texto, ou ela tá em itálico, que é essa letrinha mais pro lado, ou ela tá em negrito, que ela tá mais escura. Vai estar, dependendo do texto, ela vai estar de maneiras diferentes. Mas o que é uma linha fina? Por que ela tá dessa maneira? Ela é uma abertura da notícia, ela serve, se eu disser para que ela serve, eu vou estar respondendo a questão, né? Mas enfim, ela tem como intuito destacar alguma coisa da reportagem. É meio que fosse um resumo, mas que te chame a atenção, que te faça ficar curioso para ler. Isso é essa linha fina. Quando vocês pegam no site da internet, por exemplo, pega lá no G1 ou no R7, você vai ter a notícia, e embaixo da notícia você tem uma outra linha destacada com alguma coisa para te chamar atenção. Isso, em alguns sites, vocês têm que tomar cuidado, porque essa linha fina é uma coisa que eles colocam de uma maneira tão extraordinária que você vai ler a reportagem, depois não tem nada a ver com aquilo. É só para te chamar atenção, te fisgar para ir lá olhar, ou então para você já criar uma coisa na tua cabeça e quando você vai ler ali embaixo não tem nada a ver. Mas vamos lá. Vocês têm aqui a linha fina, a descrição da linha fina do artigo aqui do texto de vocês, do artigo de opinião, a linha fina do artigo de opinião da Lídia. E daí vocês têm 3 perguntas relativas a ele. Quem é o autor da linha fina? E é para você justificar a resposta. Notem que nem sempre o autor da linha fina é o autor do artigo. Vocês têm que saber, vocês têm que prestar atenção de onde que o artigo foi tirado, que vocês vão, como que vocês, mas eu não sei de onde que foi tirado. Sempre no final do texto, vocês vão ter uma linha menorzinha aqui dizendo de onde que o texto foi tirado. Então, presta atenção, às vezes quem faz, por exemplo, numa revista, no jornal, o jornalista vai lá e escreve a reportagem, escreve o artigo, e daí tem um editor, que é um cara que vai ler tudo e vai ver o que é importante, o que precisa colocar, o que precisa tirar. Então, às vezes, quem pode fazer essa linha fina é um editor, ou pode ser o autor mesmo, mas escrevendo em terceira pessoa. Então, ó, é bom dar uma pesquisada. Eu não vou entregar tudo pronto para vocês, apesar de às vezes eu dar a resposta e vocês não perceberem. Mas, enfim, é bom que vocês pesquisem um pouco. Mas eu não tenho internet, tá? Então me procura que eu te mando trechos de uma pesquisa da internet para você tirar a sua conclusão, se possível. Se você tem internet, ótimo, pesquise. O conhecimento, ele não pode ser dado apenas. Eu não posso só colocar na sua mão e pronto. Você tem que buscar também, porque ele é uma construção. Conhecimento é construção, então vocês também precisam correr um pouco atrás. Claro que eu sei que tem momentos que não é fácil,
mas a gente tem que também se esforçar um pouquinho. Então, vamos lá. A. Quem é o autor dessa linha fina e justifique. B. Qual é o objetivo da linha fina. E C. Identifique e explique a metáfora presente na linha fina. O que é metáfora? Metáfora, lembram das figuras de linguagem? Quando eu falo algo para trazer uma ideia, fazendo tipo uma comparação, com o pessoal do João Monteiro, eu expliquei o que era metáfora com aquela música Trem Bala. Quando ela fala, a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ela usa a imagem do trem bala, que anda rápido, e que a gente é passageiro, ou seja, entra num ponto e sai no outro rapidamente, geralmente. Então, que metáfora que é essa? A vida é trem bala. Ou seja, a vida passa rápido. E a gente é só passageiro prestes a partir. Ou seja, a gente está ali nessa viagem, mas ela vai acabar, só que a gente não sabe quando. Então, isso é uma metáfora, quando a gente faz uma comparação com uma outra coisa, uma linguagem figurada. Então, vocês vão procurar qual é a metáfora que está nesse trechinho aqui da linha fina, certo? Na 2, vocês vão reler o primeiro parágrafo do texto, que é considerada a introdução do artigo de opinião. Aqui, ó. Ah, mas qual que é? Não é a linha fina. Vocês têm o título, vocês têm o nome da autora, vocês têm a linha fina e daí vocês têm o primeiro parágrafo, certo? Só para relembrar. Releia o primeiro parágrafo do texto, a introdução do artigo de opinião, e aponte a alternativa que não correspondem ao recurso argumentativo usado pelo articulista nesse texto. Vocês têm 5 opções de um recurso linguístico. O que é um recurso linguístico? É como a autora embasa o que ela quer dizer. Pode ser uma citação, pode ser dados de uma pesquisa, pode ser ideias contrárias, pode ser comparar fatos, pode ser reiteração de algumas ideias sensacionalistas, pode ser fatos que aludem ao contrário do que ela quer dizer. Acho que eu já falei isso, mas enfim. Analisem bem o primeiro parágrafo e analisem as 5 opções aqui para ver qual que não se encaixa, qual que não se encaixa com o que o parágrafo de introdução quer dizer. 3. Qual é a tese defendida pela articulista? O que é uma tese? Uma tese é a ideia que ela vai defender. Qual é a ideia que ela defende? Está bem claro. Já lá pelo começo do título do texto, você já entende mais ou menos o que ela vai defender. Mas vamos lá. Na 4, deixa eu ver, esse vídeo tá com 8 minutos, não dá tempo. Na 4, para defender a tese dela e convencer o leitor, a articulista, né, quem escreve o artigo, a Lídia, ela usa figuras de linguagem. Explique as figuras de linguagem empregadas em cada uma dessas 4 frases. Ó, você tem a frase aqui, e você já tem qual é a figura aqui do lado. Eu já tô te dizendo qual é a figura. Você só vai me explicar por que, por exemplo, mas quem convive com nossos jovens sabe que há, entre eles, mais Renatos do que Mateus. E entre parênteses está a metonímia. Nós temos uma metonímia aí. A figura de linguagem presente é a metonímia. Por que é uma metonímia? Isso que vocês vão me explicar. Por que é uma metonímia? Vou pedir de novo para vocês pesquisarem. A minha turma do João Monteiro, acredito que a turma do Wilson também já estudou isso, mas eu vou pedir para vocês pesquisarem. E qualquer coisa, se você não tiver como pesquisar, eu te mando um arquivo pelo WhatsApp e lá na plataforma para vocês darem uma olhada. Eu vou mandar ainda hoje esse arquivo para vocês darem uma olhada em figuras de linguagem e relembrar. Vamos lá. 5. Para comprovar seu ponto de vista, a articulista argumenta por exemplificação. Ela usa um exemplo para argumentar. Qual que são os exemplos que ela apresenta
um ponto de vista menos otimista e considera que há um aspecto negativo que pode ameaçar o futuro. Qual que é esse exemplo que ela usa para não ser tão otimista assim, certo? 6, me perdi aqui, estava procurando. A 6. Você concorda com a afirmação da articulista de que o enfoque exagerado da imprensa em fatos negativos influencia nossa percepção de que o mundo está ficando cada vez pior? Você acha que a culpa disso é o enfoque que a imprensa dá às notícias ruins? Será que a culpa é só da imprensa ou a imprensa só está passando o que a gente quer ouvir? Vamos pensar isso. Não estou dizendo qual é a minha opinião, só estou levantando 2 pontos. A culpa é da imprensa, a imprensa que tem muito disso, de mostrar só as coisas ruins, ou a gente que não pode ver um acidente já para tirar foto e olhar? Vamos analisar todos esses lados. E assim, no geral, gente, claro que tem pessoas que não gostam, mas nós não estamos falando nós estamos falando do grosso, da maioria da população, certo? 7. Na 7, você tem 3 provérbios. O que são provérbios? São ditos populares que a gente costuma repetir, que ilustram essa contradição dos adultos que vocês vão ver lá no exemplo 3. Qual dos 3 provérbios? Qual dos 3 provérbios que vocês acham que se encaixa melhor nesse exemplo 3? A 8. Aí é só marcar X, tá? Na 8, identifique 3 atitudes contraditórias com os princípios éticos apontados pela autora. O que a autora fala que está em contradição com a ética, lá quando ela fala da escola, quando ela fala da família ou quando ela fala do trânsito, certo? E a última, 9, vocês vão ler esse trechinho e vocês vão dizer que o que é pior, de acordo com o trecho. A hipocrisia ou o cinismo? Vocês vão ter que descobrir o que é hipocrisia e vocês vão ter que descobrir o que é cinismo. E justifique o seu ponto de vista com argumentos. Vocês vão argumentar e vocês vão dar exemplo. Certo? Certo? Como vocês puderam ver, eu não deixei espaço na apostila para vocês responderem. Eu não deixei espaço. E vocês vão responder numa folha de papel e deixar junto com a apostila, ou então vocês vão responder pela plataforma, certo? Porque daí eu corrijo e devolvo. Daqui a pouco eu volto a gravar mais a outra parte explicando o que é um artigo de opinião, ou eu vou mandar um vídeo explicando melhor o que é um artigo de opinião e depois a gente volta a discutir mais as outras questões, certo? Até, vejam o vídeo, espero que vocês tenham visto o vídeo e não deixem as questões sem fazer, certo? Beijos, até!